Agora que já compreendemos como se dão os processos, os mecanismos de transmissão da política monetária e fiscal, vamos analisar graficamente estes efeitos. No caso de uma política fiscal expansionista, como é que se dá o processo? Nós temos aqui a relação taxa de juros e renda, a curva IS negativamente inclinada e a curva LM. Aqui no E1 nós temos o ponto de equilíbrio entre essas duas curvas que nos dão um equilíbrio simultâneo no mercado de bens e monetário, ok? Que temos a taxa de juros, um R1 e o nível de renda Y1. Uma política fiscal expansionista, por exemplo, representada, por exemplo, por um aumento dos gastos do governo, desloca a curva IS para IS', ok? Vai deslocar para a direita e para cima a curva IS, e isso nos proporciona como resultado um aumento em Y, de Y1 para Y2, e também um aumento na taxa de juros. Então, o efeito de uma política fiscal expansionista no modelo ISLM, que é para economias fechadas, é um aumento na taxa de juros e também um aumento na renda. Se a política fiscal for contracionista, nós teremos um efeito oposto. Por exemplo, um aumento nos tributos vai deslocar, então, a curva IS para IS', mais para a esquerda e para baixo, nos gerando aqui um nível de produto menor e uma taxa de juros também menor, tá? Então, o resultado é uma queda na renda e uma queda na taxa de juros. Se a política for uma política monetária expansionista, por exemplo, um aumento na oferta real de moeda, o que nós teremos? Um deslocamento da curva LM para LM', e como resultado nós teremos aqui a renda aumentando de Y1 para Y2, mais a taxa de juros caindo de R1 para R2, e os motivos aí para essa queda nós já estudamos no estudo da curva LM, ok? E se for uma política monetária contracionista, teremos o efeito inverso. Então, uma queda em M sobre P desloca a curva LM para LM', tá? Mais à esquerda, e isso vai nos dar como resultado uma renda menor, de Y1 vai se deslocar para Y2, e um aumento na taxa de juros, tá? Vendo assim, né, as políticas monetárias e fiscais, você vê a utilidade do modelo e a rapidez com que você tem uma resposta aqui dessas perguntas. Mas fique atento, muito atento aqui, né, na política fiscal expansionista. Veja que a política fiscal, ela provoca um aumento na renda e também na taxa de juros, correto? Muito bem. E nós sabemos que um aumento na taxa de juros provoca uma queda no investimento. Nós estudamos essa relação com bastante detalhamento, né? E como nós temos que a renda é igual à despesa, ou seja, a renda é igual a C mais I mais G, consumo, investimento e gasto do governo, uma queda na taxa de investimento, né, no nível de investimento, provoca uma queda na renda. Não, mas peraí. Olha só o que você está falando, Michele. Uma política fiscal expansionista provoca um aumento tanto na taxa de juros quanto na renda. Então, como é que esse aumento da taxa de juros vai provocar uma queda na renda? Nossa, não entendi. Explica para mim. Isso daí vai anular o primeiro efeito? É isso que vai acontecer? Um efeito anula o outro? Não, não é isso que acontece. Você não lembra daquilo que estudamos em outras aulas, do crowding out? O que era isso daí? O que dizia? O efeito deslocamento? Não lembro, me ajuda, não lembro não. Tudo bem, vamos lá, eu vou explicar para você. Vou te relembrar o que é o efeito deslocamento. Quando nós temos um aumento nos gastos do governo, a renda aumenta nesta proporção. Lembre-se que existia, você já estudou, você já sabe que existe o multiplicador dos gastos autônomos, um multiplicador keynesiano, que ele faz com que o aumento no gasto provoque um aumento na renda mais do que proporcional. Então, esquematicamente, nós temos aqui um aumento no gasto do governo provocando um aumento desse tamanho na renda. E quando o que aumenta é a taxa de juros, a queda no investimento não é desta proporção. É assim, tá bom? Isso aqui é uma forma esquemática de você entender como é que funciona. Claro que o montante que o gasto aumenta, o montante que a renda aumenta, o montante da taxa de juros depende aqui do multiplicador keynesiano, depende do parâmetro aqui que vai na frente da taxa de juros, o parâmetro de sensibilidade da taxa de juros,
né, do investimento em relação à taxa de juros. Então, claro que para você quantificar, você precisa dessas informações. Mas, para você entender o efeito do deslocamento, esse esquema aqui é suficiente. Então, quando aumentam os gastos do governo, a renda aumenta esse tanto. Quando aumenta a taxa de juros, a queda no investimento é desse tantinho aqui. Isso significa o quê? Que houve um efeito deslocamento. O que é esse efeito deslocamento, portanto? Seria a queda do investimento gerada pelo aumento dos gastos do governo. Então, assim, o governo, ele resolveu gastar para aumentar, né, o nível de gasto da economia para fazer com que a renda final fique maior, certo? Só que porque ele fez um investimento, digamos, numa área que estava meio caduca, né, numa área de estrangulamento da economia que estava meio caduca, ele foi lá e fez um investimento. E existia uma companhia, um consórcio lá gigante, que ia e estava sentando já, porque eles iam investir justamente naquilo. Só que o governo metidão foi lá e resolveu achar que a iniciativa privada estava muito demorada e que eles é que deveriam fazer o tal do investimento. Já que eles fizeram, então aquele consórcio resolveu, bom, o governo já fez, né? Então vamos ter que procurar outra coisa, porque aquele já cobriu. Então o que acontece? Existe um deslocamento, existe o governo gastando mais, ele participando mais e a iniciativa privada participando menos. Então há como resultado esse aumento do gasto do governo, uma queda no investimento privado gerado pelo aumento do investimento público, né, do gasto do governo. Então aumenta a participação do governo na renda da economia e, por conseguinte, cai a participação do setor privado na renda da economia. Tá? Esse é o efeito deslocamento.